Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era grande preocupação do comandante do Exército, que me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, o que quer dizer isso é porque a gente conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente conhece desde 30 anos, você conhece, tem muita gente que documenta de cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, de onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, falava que fazia tudo, não fazia nada. Então isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar: pô, esse cara tem que morrer, vou matar esse cara. Então era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia no celular. Como a minha função era essa, né, na ajudança de ordens, o ajudante de ordens, ele serve um pouco como anteparo do presidente. Tanto interno, tanto de fora para dentro, como dentro para fora. Então, de certa forma, principalmente nesse período, no final do ano, onde a estrutura do gabinete foi quase toda desmontada, ficou em cima de mim essa parte mal de agenda, todo mundo querendo falar com ele. E os militares como um todo, que eu não posso falar mais, que era o meu ambiente, né, principal, estavam vivendo com centenas, às vezes milhares de pessoas na frente dos quartéis. E todo mundo ligava, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Muitas notícias falsas, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Não, porque assinou um decreto, está tendo mobilização de tropa. Então as pessoas me ligavam, porque sabiam, não, o CID é o que vai dar a informação mais fiel, mais fidedigna do que está acontecendo, do que o pessoal que está na ponta da linha. Então era basicamente isso. Então a gente sabia que tinha pessoas ali que não tinham capacidade nenhuma de falar o que estavam falando. Tanto de alguns anunciados como de fora também, que não está relacionado em lugar nenhum. Seu Excelência, o Alexandre Stanley me concedeu todos os vídeos, áudios que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que em várias ocasiões o senhor falou que nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente a assinar o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e etc. Aí pedi para colocar outro pedido. Isso é publicar o pedido, né? Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, todo aquele embrólio ali, pessoas nesses grupos que eu dividia, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva que eu gostaria de ouvir, porque o senhor tem várias colaborações com o ministro, nós conversamos sobre isso. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos, outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Tem greve de Eu tenho uma colaboração só para esse assunto, tem uma colaboração para outro, já faz acompanhamento. Se tivesse qualquer outra buscar social, uma manifestação muito maior, já estaria acompanhando. Já seria a função do COTER acompanhar qualquer outra situação que ocorresse no Brasil. Mas dentro do campo complementar, basicamente foi uma vez que eu falei com o geralzão, sei que o COTER ele já acompanha, efetivamente, todas as crises que ocorrem. Depois eu fui chamado, creio, mais uma vez, com relação à identificação de pessoas, para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa num bloco de Brasília, E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde amarelo, o punhal verde amarelo aí, foi basicamente isso, mas teve um grande depoimento. Depois os outros foram esses pingados para complementar, mas confirmar ou ratificar outras informações
presença de pessoas, se eu lembrava ou não lembrava desse fato, sobre isso aí. O Exército vai cumprir. O senhor se o presidente Aqui, uma pergunta recente que eu transformasse em decreto, ele o senhor falou sobre o as ordens. O Exército, não, o Exército o Exército de Oliveira precisava de auxílio material. Aí ele foi entregue não ia servir de nada. relógio, um saco de tipo de vinho, alguma coisa assim. E estava na casa. Estava na casa, sim, senhor. O senhor teve conhecimento do teu Não, o valor não, senhor. Não mexi, né? Me permite, não realmente o valor. Era dinheiro, sim, senhor. Era dinheiro. Não abri, não sabia. Nesse contexto, o senhor foi indagado se o plano estava pelo de Oliveira, se o plano estava certo, estava indo, não estava. Tem uma conversa sobre auxílio material. Não, sim, porque eu sempre, a minha função sempre foi muito focada no presidente. Então, eu não me engajava em assuntos, eu tentava ajudar as pessoas que chegavam, pediam alguma ajuda, mas eu nunca me engajei excessivamente em nada fora que não fosse o entorno, o mundo ali pessoal do presidente. Tanto que eu não perguntei, tanto que eu acho que ele me ligou no dia 15, eu nem estava em Brasília, eu estava acompanhando minha filha numa competição de equitação em Itatiba, nem tinha sinal do celular. Então eu não me engajava em outros problemas que não fossem focados diretamente no presidente. Nessa reunião que o vice-ministro Alexandre perguntou com Braga Neto, essa reunião, o senhor foi chamado que era muito amparo do presidente e levaria ele as informações que foram obtidas dos terminais de eventos. Então, ficou, digamos assim, foi convidado para essa reunião, o senhor era um anteparo imediatamente ligado ao presidente. O senhor levou ao presidente conhecimento que foi tratado esse plano ao presidente? Só assim, foi ao contrário. Né? A ideia, quando eles me trouxeram, quiseram conversar comigo, eles queriam alguma coisa que deve ser feita, não necessariamente com o presidente. Né? E como eu não tinha, realmente, nessas minhas conversas todas que foram extraídas, nas apreensões, eu não tenho contato com nenhum financiador, com nenhum executor, com nenhum manifestante. Então eu não tinha contato com esses pessoas. E aí eu falei, conversa com o general Braga Neto. Então, assim, fui eu que, se a forma sugerir a reunião junto com o general Braga Neto, conversa com o general Braga Neto, que ele está cuidando um pouco disso aí. Né? Mas eu não tive retorno do que aconteceu, nem falei com o presidente. Já acho que já disse que o senhor foi ao PL procurar para falar do apoio material. Eu não fui ao PL, eu nunca fui ao PL, eu pedi ao general Braga Neto. E o tesoureiro foi até o Alvorada conversar comigo. Eu não fui até o PL, eu nunca fui ao PL. No áudio, ministro, que eu ouvi, parece que captei alguma conversa do senhor com o João de Oliveira dizendo, acho que alguma coisa que ele teria fica tranquilo que está sendo feito. Lembra desse diálogo? Isso foi, quando ele pediu dinheiro para mim, eu lembro desse diálogo, eu falei, não, o que você está precisando? Aí ele falou assim, acho que alguma coisa, não manda que eu vou tentar conseguir. Porque para eu pedir algum dinheiro para o partido, eu tenho que saber, não, preciso de 2 quartos de hotéis, passagem de avião para 2, 3 pessoas, alguma coisa assim. Para poder pedir embasado em alguma coisa. Foi esse documento que veio, inclusive com a senha, que não pôde ser aberto, eu não me recordava da senha, mas eu mostrei esse documento, ou eu imprimi, ou mostrei no próprio celular ou computador para o secretário do prédio, o tesoureiro do prédio. O ministro Alexandre, no dado momento, ele pensou sobre uma questão dos caminhoneiros. E aqui também consta algumas percepções, eu não quero diretamente mas como foi a reação, vamos dizer assim, desses partícipes desse golpe, inclusive do presidente? Qual foi a reação dele com relação aos caminhoneiros? Com relação aos caminhoneiros, o presidente tinha uma preocupação muito grande dos caminhoneiros pararem o país. Então ele queria de alguma forma que não houvesse uma manifestação
dos caminhoneiros bloqueando a estrada, nem parando o país. Porque o que ele comentava é que ia cair na conta dele uma crise econômica imensa. Então, no meio disso tudo, você teve alguma informação de um iPhone? Da compra de um iPhone, alguma coisa assim? da compra de um iPhone? Não me recordo, não estou me recordando. O senhor teve algum relacionamento, direto ou indireto, com o influenciador argentino Fernando Selimeto? Não, nunca conversei com ele. Como eu falei anteriormente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não mantinha contatos externos que não fossem de interesse do presidente. Participou de alguma forma, direta ou indireta, da elaboração de minutas? Não, senhor. Não, senhor. O senhor, na qualidade de anteparo, articulou alguma medida sem conhecimento prévio do ex-presidente nessas reuniões? Não, senhor. Inclusive, nesse período, ministro, dessas 8 semanas que após a eleição, 4 delas eu fiquei fora. Eu já estava num processo de transferência para Goiânia, que eu já ia assumir o batalhão. Tanto que foi um período que já estava uma desmobilização, a Força de Ordem sendo desmobilizada, e eu passei praticamente 3 semanas em competições com minha filha pelo Brasil, que era uma coisa que eu não consegui fazer nos 4 primeiros anos, nos 4 anos de mandato. Nos áudios que eu ouvi, por fim, eu ouvi sua menção que algumas ações que o senhor descreve como preparatórias foram de sua própria iniciativa. Desconheço essa mensagem. Onde estão, eu posso procurar aí e relatar para o senhor, mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de preparação que eu fizesse ou que eu fazia. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, próprias mídias sociais, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Mas também eu não sei dizer quem eram os contatos que ele mantinha ou em que nível. Presidente, você perguntou a saciedade, não sobrou nada. O que eu ouvi, eu agradeço a Vossa Excelência que me passou todo o material e acho que Vossa Excelência gravou tudo quanto era necessário para o integrante da turma ouvinte para poder. Muito obrigado. Agradeço o Fux não só pelas questões, mas pela presença também, que é muito importante.